Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Essa é a 4ª temporada de Este Dia, Aquele Dia, e esse é o 4º episódio dessa 4ª temporada. Olha, o 4º episódio da 4ª temporada. Que alegria! Tem sido, assim, uma experiência tão gostosa essa temporada. Eu tenho repetido isso a cada episódio e vai ser assim até o final, porque é real, é verdade. A cada um desses encontros gravados, dessa conversa, eu trago 2 pessoas novas. 2 pessoas na minha vida, 2 pessoas que com certeza têm me abençoado, amigas, enfim. Hoje eu tenho aqui um plus, né? Um motivo especial nessa apresentação. Porque, como eu disse, no início da ideia desses episódios era justamente trazer pessoas, mulheres que me abençoam, amigas e tal. Mas, além de amigas, eu tenho aqui hoje a minha mãe. A minha mãe é uma das convidadas. Valquíria Cantizani. Não vou falar seu nome inteiro, mãe, porque senão vai roubar 5 minutos. É muito longo, vai demorar muito. Mas tenho aqui minha mãe. Mãe, seja bem-vinda. Ah, que prazer, né, filha? Como que apresenta a mãe? Olha, essa é minha mãe, eu nasci dela. O que fala? Conheço há 38 anos. Né? Pessoas novas, eu não sou... duplamente falando, eu não sou uma pessoa tão nova. E também estou já desde sempre na tua vida, né? É modesta, né? Porque, assim, a gente ainda não tem podcast com vídeo, mas se tivesse vídeo, vai ter foto lá no Instagram pra gente apresentar as participações, mas vocês, por favor, vão até lá e confiram, porque minha mãe é jovem. Sim, olha só, jovem. Olha a bondade da filha. Mas assim, eu tô muito feliz, mãe, pela sua participação, porque não faria sentido eu trazer mulheres que marcaram e marcam a minha vida, estão na minha convivência, e não trazer você. Porque assim, mais do que tudo, né? Eu sempre te falo isso, é verdade, deixo aqui público, minha referência de mulher cristã, primeira é a sua vida, né? Graças de Deus. Então, obrigada, mãe, por aceitar. É um desafio pra mim, filha, né? Primeira vez que eu participo de um podcast, né? E com você, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma alegria muito grande, né? Os seus podcasts, né, com todas essas mulheres têm sido tão enriquecedor para minha vida, né, e hoje fazer parte disso, né, então é gratidão, né, gratidão a você pela confiança de me chamar para estar junto, e gratidão a Deus também por estar aqui com a Lei, né, pessoa querida. Isso. E bora lá! Vamos lá, vamos lá. E é isso mesmo. Minha mãe, assim, é uma das grandes encorajadoras, assim. Pode entrar lá no meu Instagram, minha mãe que sempre compartilha tudo. Imagina se não fosse, né? Tem que ser, tem que por favor. Mas obrigada, mãe. E trago aqui também minha amiga Letícia Sequim. Obrigada, Lê, também por aceitar esse convite. Estou muito feliz com a sua participação. Eu também. Estou muito feliz com a Val aqui também, que é uma referência na minha vida, uma referência como uma mulher de Deus, como mãe, como amiga, como mestre também de ensino na palavra, uma bênção mesmo. E uma alegria também estar aqui com você, minha amiga, companheira de jornada. Sim. Eu tenho muita gratidão pela sua vida também, assim, não teria como você não estar. A gente tava agora conversando no café, sempre cito isso, né, que sempre tem um café antes, pode ter depois também, não precisa ser só antes. Mas quando a gente chegou aqui em Bragança, em especial na nossa igreja, você foi uma das minhas primeiras amigas. Caminhamos já muitas coisas nesses últimos anos, né, você conhece coisas profundas do meu coração, coisas que eu vivi, que passei. E eu da sua vida também. Então, muito especial te ter aqui, né? Sou grata a Deus pela sua amizade. Muito, eu também. E é isso aí, assim, vamos falar um pouquinho da vida de vocês, porque eu gosto de apresentar também, né? Senão fica um pouco nisso.
Bom, minha mãe é minha mãe, né, gente? Quem eu sou? Minha mãe. Sua mãe. Mas assim, conta um pouquinho. Quantos anos de casada com meu pai? Quantos filhos? Quantos netos? Conta um pouquinho. Eu agora em dezembro nós completaremos, né, 42 anos de casados. Uau. Opa, 43. Ixi, Estamos em 2023, 43. Sim, se calhar Um pequeno erro de data aí, né? Matemática não é nosso forte. 43 anos de casados, né? Uma história de graça também, né? De manifestação do amor, do perdão, né? Do agir de Deus, né? Numa família que, né? Hoje o meu coração se enche não só de gratidão a Deus, mas de alegria em poder falar isso, né? Com 3 filhos, né? A Lívia, como o pai dela costuma dizer, a primogênita, né? O Luiz Gustavo, o Lucas, né? Já com Elias genro, Priscila, Pamela, e aí os 4 netos, né? Os nossos amores, né? Sim. Alegria para nós, alegria do nosso coração. Samuel, Alice, Benjamin e Maria, né? E história de vida, né? De alcance né? De Cristo num tempo difícil, mas onde o Senhor me ajudou e me auxiliou através, né? do agir dele na minha vida, perseverar até aqui e, né, até a volta de Cristo estaremos aí, né, buscando essa dependência no Senhor. E enfim, é isso, né? Sim, hoje vocês estão... Hoje não, né? Já vai fazer 20 anos a igreja em Caçapava? 20 anos. 20 anos, né? Março do ano que vem. 20 Caçapava, anos. Vale do Paraíba, Sim. Igreja Cieb. Eles têm servido lá já há 20 anos. Meu uma esposo igreja... é pastor, né? Isso. Seu pai, pastor. Exato. E ali seguimos, né, na igreja local, naquele lugar, servindo ao Senhor, servindo com alegria aos irmãos. E já vamos ali para 20 anos. Muito bom. 20 anos de história naquele lugar. Maravilhoso. Também tem muita gratidão. E você, Lê, essa semana sua filha fez 16 anos. 16. O que isso significa? É mais fácil ou mais difícil? Tá chegando no pico da montanha, fica mais difícil? Ou tá ficando mais fácil? Não sei, tem dias e dias, né? Fases e fases, mas a maternidade é uma bênção na minha vida, é um instrumento do Senhor, que me leva com certeza para mais perto dele, para dependência, para buscá-lo, sustento, porque não só a maternidade, né? Mas a maternidade também, sem ele, é algo que eu acho desesperador, impossível. Sem ele nada nós podemos fazer, né? Então a maternidade foi uma bênção, a Nanda é uma bênção também na minha vida, e nós estamos, né, aqui nessa caminhada com Cristo. Professora já há quantos anos, Lê, de ciências, de biologia? Professora. Sabe fazer essa conta? Sei. Sabe? Mais ou menos, né? Será que algum aluno seu vai ouvir esse podcast? Acho que sim, né? Então, na hora que você divulgar lá... Eu comecei a lecionar em 2001. 2001? Então... 2001. São 2001, 2021... 22 anos. 22 anos, uau! Uau, bastante tempo. Tive uma pausa, né? Quando tive a Nanda, então... Mas ao todo aí já tem uns 20 anos lecionando. Isso. E congregamos na mesma igreja, aqui em Bragança, né? E já fizemos algumas coisas juntas. Hoje você está no Ministério de Mulheres, né? Ainda esse ano. Muito bom. É isso. É isso. E é isso, gente. Vocês que têm acompanhado essa temporada sabem que a proposta é nós falarmos sobre o tema Não Siga o Seu Coração. Mas esse tema ele vai se desdobrando a cada episódio, ele vai buscando aplicações diferentes. E para hoje nós vamos falar sobre o nosso coração em tempos difíceis.
sobre o nosso coração em tempos áridos. Em tempos de vale, em tempos de lutas, né, mais difíceis, mais prolongadas. Vamos falar sobre o nosso coração diante do sofrimento, que é uma realidade, né, desse lado da eternidade, nesse mundo caído. Jesus mesmo disse: neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos falar sobre esses tempos de provação, né, na nossa vida, essa relação do nosso coração lutando para confiar em Deus em tempos difíceis, lutando para não abraçar completamente o desânimo em tempos difíceis, mas dentro dessa realidade mesmo, né? Sim. De que nós somos limitadas, de que nós somos muitas vezes fracas, mas que somos mulheres que entendemos o que Paulo diz, por exemplo, em 2 Coríntios 12, né? Quando o Senhor disse para ele, né? Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os tempos difíceis, sobre o sofrimento. E quero começar assim, perguntando isso para vocês, né? Vocês são duas mulheres que, enfim, eu conheço muito da história. Claro que conheço mais da história da minha mãe, mas eu conheço muito da história da Lê também. E sei da minha também, vocês sabem da minha, e sabemos que todas já passamos por momentos difíceis, momentos de luta mesmo, como é a realidade da vida cristã. Deus tem um propósito. Agora, nesses momentos da vida desafiadores, de sofrimento, vocês já duvidaram da bondade de Deus? Assim, já tiveram dificuldades de crer que Deus estava no controle da situação? Essa pergunta é fácil de responder, gente. Difícil não é. Sim, né? Sim. O coração ele se inclina, né, para aquele momento, para aquele vale, pro deserto, né, no terreno árido, e olhando, né, para a circunstância do momento da terra, a olhos naturais, né, que é essa inclinação do coração, às vezes parece impossível crer que daquela terra árida alguma coisa vai brotar, né, de que há alguma esperança. Então essa dúvida vem, né, e eu já tive essa dúvida, né, por várias vezes. E ainda hoje, né, eu preciso me lembrar sempre, né, de que há um lugar, né, para estar quando tudo se abala. Sim, né? desmorona, né? Quando tudo desmorona, há um lugar para se estar, né? O meu coração, ele precisa se lembrar disso, né? Eu gosto muito, né, do verso de Lamentações de Jeremias, né? Quero trazer em memória aquilo que me dá esperança. E não é só um gostar por dizer, que versículo lindo, não, porque é uma realidade, né? Eu preciso voltar o meu coração constantemente, como a Lê falou, para essa dependência, né, de Cristo, para ele se lembrar dessa dependência, para ele se lembrar de que Deus ele está no controle de todas as coisas, e que é também, né, o versículo de Romanos, né, que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão firmados, né, sobre essa rocha que é inabalável. Mas nesses momentos em que nós estamos no vale, nesse terreno muitas vezes aparentemente, né, desértico, essa inclinação para a dúvida, ela vem. E você, amiga? Já? Sem dúvida. Você, né, Val, trabalhando no contexto assim de igreja, com certeza você recebe muitas pessoas, muitas famílias, muitos dramas, porque acaba sendo, né, a igreja acaba acolhendo essas famílias, como as nossas um dia também foram acolhidas, né? Isso. Num contexto de dor, de drama, de histórias quebradas. De falta de esperança. Isso, exato. E eu tô num contexto da escola. Então, na escola, eu vejo o quadro pintado ali das famílias, porque nós trabalhando com adolescente,
E nós acabamos, né, sabendo dos dramas a partir ali da vida dos adolescentes, né? Sim. Então, às vezes eu fico pensando, né, sofrimento, todo ser humano vai ter, não adianta, né? Sim. Qualquer classe social, você pode estar num colégio melhor da cidade, ou você pode estar num colégio da periferia, não importa o contexto, em todos os contextos, há um pouco de sensibilidade sobre a vida, a condição humana, você vai perceber que há drama e há sofrimento. Mas eu sempre fico pensando, que privilégio é ter o Senhor durante o sofrimento. Sim. Não é algo fácil, sim, quando o sofrimento chega à minha vida, e todas as vezes que chegou e ainda chega, sim, eu questiono. Tem essa queda do coração, como a Val diz, né? Que o nosso coração acaba fragilizado e a gente fica com foco na circunstância, na dificuldade. Então, existe sim esse espaço real da dúvida, né? A respeito, inclusive, de Deus, né? Sim. Mas eu sempre tenho lembrado disso, vendo esse sofrimento na escola, principalmente dentro das histórias e dos dramas. Eu falo, gente, acho que como seria muito mais difícil, né? Passar por esses sofrimentos sem ter o Senhor. Sem a perspectiva, né? Sem a perspectiva do Evangelho. É desesperador. Sim. Por isso que realmente as pessoas precisam buscar escapes de tudo quanto é jeito, né? Porque é realmente insuportável o sofrimento sem o Senhor, mas com o Senhor é possível. Sim. E é interessante, né? Porque interessante assim, né? Claro que nós não amamos esses momentos, né? A gente... Ninguém vai buscar deliberadamente, né? E vai dizer, nossa, eu amo passar por sofrimento. Nossa, amo um tempo difícil. Porém, pegando isso que você falou, Lê, a perspectiva no Evangelho, a perspectiva cristã, ela te traz um olhar, né? Uma percepção totalmente diferente desses momentos difíceis, né? A gente entende que eles são reais. A proposta não é a gente fugir do tempo presente que é sofrido, né? Se esconder, negar. Eu costumo falar, né? Ser um bobo alegre, sabe? Eu tô em luto e tô rindo. Não, é impossível. A gente até falou isso no episódio passado, um pouquinho. Mas muda tudo, né? Você saber que este não é o fim. Que é de fato, por mais que a gente passe por um momento difícil que dure a vida inteira, não é o fim. E aí a gente vê que essa pergunta que eu fiz, né, de poxa, eu sou cristã, eu tenho essa perspectiva, e mesmo assim há momentos de dúvida, há momentos de meu coração vacila, de fraqueza, de fraqueza. Né? De fraqueza. Então, é importante a gente colocar isso, né, que cristãos, inclusive maduros, né, passam por momentos assim, né? A Bíblia é honesta em nos mostrar que os grandes heróis da fé, né, tiveram momentos de fraqueza. E está relatado lá até para nos encorajar nesse aspecto de que eu por muito tempo entendia que eu não deveria mostrar minha vulnerabilidade. Justamente porque eu tinha o Senhor, né, e eu tinha essa esperança do lado de lá da eternidade, né? Mas a maturidade nos traz essa clareza de que o cristão ele passa sim por sofrimento, mas ele não passa só, né? E como Paulo declarou aquilo que, né, está também relatado na palavra e que você nos lembrou agora há pouco, de que essa graça que nos basta é também essa entrega que nós temos que ter, né? Porque muitas vezes a gente quer, o nosso coração quer ser forte em si mesmo, né? Autossuficiente. Autossuficiente.
E a gente estava comentando agora há pouco, numa outra conversa, do quão é perigoso a gente olhar para dentro, inclusive nesse aspecto, né? De buscar em nós essa força. Isso. Porque nós não temos. E é por isso que Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Excelente. Porque aí eu reconheço essa dependência de Deus, e eu reconheço e sei que eu posso ser franca, né, nessa minha vulnerabilidade, primeiro porque eu tenho para quem correr, né? Exatamente. Essa é a esperança. E não é só eu ter para quem correr, mas é saber que o Senhor, ele não me desampara nesse momento. E Ele me faz enxergar o propósito das circunstâncias. E é claro que nos primeiros momentos isso não é fácil, porque o nosso olhar e a nossa visão são limitados. E a gente enxerga o que está palpável aos olhos, né? Sim. E para nós irmos além, nos lançando nessa dependência e nessa graça que nos leva a abrir esse olhar, né? Existe até um louvor, né? Abre os olhos do meu coração. Sim. E o tempo todo a oração, né, que a gente entrega para Deus é: Senhor, diante de toda essa circunstância, abre os olhos do meu coração. Sim. E isso eu gosto muito da ideia, eu sempre falo isso. Nesse sentido, né, do que você falou de Paulo, como Deus é misericordioso quando nesses momentos, até nessa dúvida, até nesse lamento, revela o nosso coração. Que em algum momento tentou ser autossuficiente e se esgotou em suas próprias forças. A gente chega no final da linha. Parece que o Senhor nos leva a esses extremos, né? E a gente não tem nada a fazer senão se render. E o que eu gosto de falar é sempre uma coisa que eu aprendi, né? Nós precisamos terminar o salmo. Sim. Então a gente vê essa realidade emocional, inclusive, principalmente nos salmos, é a anatomia da alma, se diz. E eu lembrei do Salmo 13, que o salmista fala, né? Até quando, Senhor? Até quando? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha essa pergunta, né? Olha esse derramar do coração, assim, em lamento, em um sentimento de, meu Deus, eu tô sozinho, onde é que o Senhor tá? E ele vai fazendo esse questionamento, olha pra mim, me responde. Aí ele diz, meu Deus, ilumina os meus olhos. Sim. E no final ele diz, eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. E você fala assim, o que aconteceu do meio do salmo pro final? Né? Mas é justamente o que a gente tem conversado nesses episódios, em cada um a gente chega nesse ponto. Como as circunstâncias são providências de Deus para revelar o nosso coração. Sim. E ao revelar o nosso coração, o Senhor nos mostra a nossa insuficiência, a nossa incredulidade, que a gente às vezes até acha que a nossa fé também é muito boa, né? Ele deixa, o deixar vir à tona, né? Isso. Porque aquilo está tão incrustado e a gente vai vivendo a nossa vida, né? Como se isso não existisse, ou como se fosse natural, né? Vai ser sempre assim. E Deus permite nos dá essas circunstâncias, essas reviravoltas, para que isso venha à tona. É como se fosse a água jorrando sobre o vaso, e aquilo que está incrustado lá dentro, né? Quanto mais essa água, que é a própria presença de Deus, é a graça revelada nessa fraqueza, ela também permite que isso venha à tona, né? Olha o que foi revelado do que estava no meu coração. Né? E o quanto isso é importante, né? Sim. Porque isso nos leva a exatamente esse final do salmo, né? Quando a gente chega no final da linha, é que a gente percebe, novamente, o nosso coração é levado a reconhecer, Senhor, eu não tenho outra esperança. Isso. Ou como Pedro diz, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então como, né, assim, sim, existe um lugar, talvez alguém que está nos ouvindo e fala assim, mas a minha fé é muito fraca. E com certeza, até a nossa fé é misturada com incredulidade. Né? E às vezes a gente olha para os outros e fala assim, não, mas aquela mulher é uma mulher de fé. Não, mas aquela... E a verdade é que todos nós estamos, na verdade, na dependência do alvo da nossa fé. Né? Não é a fé em si. Isso. Ela é só um instrumento. Né? Tantas vezes a gente conversou disso também, né? De ser um instrumento que agarra a promessa.
Mas não é a fé em si. A fé sem o alvo, ela é vazia. Sim. Não existe fé na fé, Francis Schaeffer já dizia. Não existe uma fé sem conteúdo, sem motivo, sem raiz, sem fundamento. Então, que seja um encorajamento para quem tá ouvindo a gente, de repente tá vivendo, né? Sim. Um momento assim de, nossa, que incredulidade. E a gente se depara até com aquele pai do menino endemoniado, né? Que ele fala, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então é isso, né? O nosso pouco diante de Deus é muito. E num mundo com tanto holofote também, e nós, né? Sim. Buscamos também, não são os outros. Nós estamos inclusos nisso. Nós buscamos também nos livrar do sofrimento e querer só mostrar ou querer realmente a vida boa e confortável, né? Sim. Mas o sofrimento é uma realidade. E quando Paulo afirma, né, que a força do Senhor se revela na nossa fraqueza, então o sofrimento, ele é sim um instrumento, e a gente tenta fugir, mas a nossa fraqueza, na nossa fraqueza, é uma força, na verdade, porque daí o Senhor vai agir ali, né? Isso. Então, não que nós provocaremos uma situação de tristeza, de uma situação difícil, mas quando ela vier, ela não necessariamente é para nos destruir, mas é para o Senhor revelar a sua força em nós. E a gente busca muitas vezes fugir das estações, né? Então a gente quer sempre estar ou pular, só na primavera, né? Ou se eu tenho uma empatia maior com o outono, então é naquela estação que eu me refugio, mas a propósito no inverno, né? A propósito nas estações mais desafiadoras, né? E a Vanessa Belmont costuma dizer, né, que a jornada da fé é o longo caminho, né, onde aprendemos a confiar menos em nós e mais em Deus. Então acho que quando o nosso coração há essa revelação do que está no nosso coração, a gente entende, né, que essa jornada é esse longo caminho. E a gente vai cada vez mais aprendendo a confiar menos em nós, né, e mais em Deus. Esse lançar dessa esperança, né? E é crer nesse propósito de que Deus, Ele tem, não é, um fim em cada estação para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Isso é único, né? Isso é único. E que bom, assim, né? É claro que a gente... Não é fácil, né? Sempre que eu tô aqui falando, eu fico sempre me colocando no lugar de quem tá ouvindo. Né? Sim. E lembro de situações que vivemos, né? Sim. Eu tô aqui diante de duas pessoas que eu vi, assim, algumas circunstâncias difíceis e vocês viram da minha vida, né? E quantas lágrimas, né? Quantas lágrimas lavaram a nossa cama, né, mãe? Recentemente passamos, assim, por um momento de muito choro, muito, né? Árido, um vale realmente que parecia intransponível e que nunca ia acabar, né? Exatamente. A sensação que eu tinha é que ele nunca ia acabar. Você tinha também essa sensação? Uma sensação de luto, né? De que aquilo estava perdido e que não havia perspectiva nem esperança. E até quando, né? O que o salmista pergunta, né? Até quando, Senhor? Quantas perguntas eu fiz nesses últimos tempos, né? Até quando, Senhor? Até quando eu vou perecer, né? Eu não vou alcançar, né? O fim desse vale, né? E muitas lágrimas, mas ao mesmo tempo também quando você olha, né? Que eu olho para essa circunstância de tão pouco tempo agora, né? Onde eu tinha esse sentimento, né? Eu não vou suportar, vou perecer. Né? Aquele momento em que você vê o dia raiando e você olha e fala assim, Senhor, mais um dia. Mas não aquele mais um dia da lembrança de que as misericórdias se renovam a cada manhã e são a causa de nós era do que você tinha para enfrentar. Era o que eu tinha para enfrentar, né? Pesado, mais um dia, né? Sem saber como vai ser. Sem saber, e sem essa perspectiva mesmo, né? Porque olhando para a circunstância daquele momento, né? A dor era muito grande, né?
o sofrimento era muito grande. Então, foi isso, foram muitas lágrimas, né? Muito derramar, mas o incrível de tudo é que nenhum desses dias, né, terminou sem que o Senhor despertasse, nem que fosse aquela gotinha, né, aquela sementezinha tão pequena da fé que parecia que tinha sumido, mas ela aparecia ali, né? E aquele dia era vencido, ainda que na pouca força, mas nessa graça que não desampara, né? E é isso. E até caminhando na nossa conversa, para essa segunda pergunta que eu tenho para vocês, essa ideia. Se a gente volta para esse tempo, né, de intensa prova, que a gente sabe, então que o nosso coração é frágil, precisa ser fortalecido, né? Como é que em tempos de sofrimento a gente pode experimentar dessa gotinha, sabe? Ir para a superfície e dar aquele fôlego, realinhar o coração, né? Que é uma expressão que a gente gosta de usar, porque traz bastante essa ideia de para onde meu coração precisa estar apontado, para onde os meus olhos espirituais precisam estar fixos, né? Que é a ideia bíblica, né? Olhando para Jesus. Então, como em tempos de sofrimento eu realinho o meu coração, né? A essa verdade que nesse momento intenso parece tão difícil, que assim, Deus tem um propósito em todas as coisas, tudo coopera para o nosso bem. Como é que nesse momento do olho do furacão, Sim, eu realinho meu coração para essa verdade? Hoje meu vídeo foi respire fundo. tô respirando. Respire fundo. Porque... E tudo bem a gente ter essas pausas, né? Sim. Porque... quando a gente fala, né, de dor, assim... A gente precisa ter tempo, né? E entender, assim, que... Não tem remédio nessa terra. Por mais que existam alguns remédios, mas eles não são capazes de acessar a nossa alma. Não. Então, o que faz? O que mulheres cristãs fazem quando estão no olho do furacão? Às vezes falta força até para você sozinha, né? Ter a solitude, né? Não é sozinha. Ter aquele momento de solitude, né? Com Deus, dessa busca que traz esse renovo, dessa esperança, dessa certeza de quem Deus é, dessa certeza que Ele está, dessa certeza que Ele é, né? E quem Ele é nas nossas vidas, dessa certeza, né? Daquilo que a cruz significa para nós, daquilo que Ele venceu por nós, né? Por isso também a jornada da fé é uma jornada de parceria, né? Sim. Então, você, filha, foi importantíssima, né? Tua vida foi importante para mim nesse momento, né? Que eu me lembro que naquele momento em que eu estava assim, sem esperança, para onde eu corro, com quem eu falo, onde eu busco ajuda, né? Foi você, né? Que Deus usou, né? Para estender a mão. Às vezes para até chorar só. Para chorar junto, mas também para inclusive trazer em memória que Deus já tinha feito na nossa vida, né? Porque isso também resgata a esperança, né? Quando a gente olha um pouco para trás e a gente vê, não, mas o Senhor já foi comigo naquele momento, né? Ele não desamparou, e ainda que eu olhasse naquela circunstância, são circunstâncias diferentes que a gente vivencia, né? E às vezes a gente quer lançar a mão de algo que aparentemente assim, não, foi daquele jeito, né? A gente esquece que vamos seguir a mesma receita. Vamos seguir a mesma receita, não tem receita, né? Não tem receita nesse momento, né? Mas esse amparo da gente poder contar, né, com mulheres e com pessoas que têm essa mesma fé, né? Que bebem dessa mesma esperança e nos trazem, né, esse alento naquele momento, né? E isso foi o que a princípio, né, foi o que fortaleceu a minha vida, né? O que me fez voltar daquele mergulho que parecia que a profundidade era tão assim
distante, né, da superfície, que eu não tinha forças para voltar e respirar, né? Então, você foi muito importante, né, na minha vida. Amém. Nesse momento, né, de orar comigo, de me tirar daquele momento e, né, para fora, vem para fora, mãe. Vamos lembrar. Vamos lembrar, né, que nos traz esperança. Que nos traz esperança. E você, amiga? Sim, eu acho que também isso que a Val falou, ter parcerias, ter um núcleo íntimo de compartilhar, de ter amigos, né? Sim. Amigos inclui filho, esposo, amigo, Sim. amiga, né? que nos ajudem a lembrar dessa esperança, né? Porque se ele fala em Eclesiastes, né, que preciso trazer a memória, significa que a gente pode esquecer, sim. Né? Sim. E a gente esquece, a gente estava falando, né, sobre memória. Então, e a gente tem curta memória, amnésia realmente. Na alma, amnésia espiritual, exato. Então, é lembrar o que o Senhor já fez lá atrás, o quanto ele já foi fiel, né? O quanto ele já agiu. Sim. E no amanhã ele estará também. Porque se até hoje ele foi, ele supriu, ele sustentou, ele proveu, então o amanhã não vai ser diferente. É lógico que isso tudo dentro de um quadro de sofrimento fica tudo muito embaçado, fica muito confuso a nossa mente e o nosso coração também endurecido, quer rejeitar sim as verdades do Senhor, né? Sim, fica mais difícil daquilo permear no seu coração, mas certeza. O Espírito Santo, através de pessoas, por isso que é importante o corpo de Cristo estar sim dentro da igreja, de um corpo presente, de um núcleo também mais ali íntimo e tá escutando. Às vezes durante o sofrimento eu ia para a igreja e ok, tá bom, tô aqui em obediência, né? O meu corpo veio, talvez a minha alma nem, né? Mas enfim, às vezes até com o coração endurecido, inclusive diante do Senhor mesmo, né? Com o coração revoltado, incrédulo, mas ali orando, ouvindo, e tem a ação do Espírito Santo, porque quando Jesus falou que iria e que deixaria alguém que o substituísse, quer dizer, o Espírito Santo tem peso, né? Então ele está agindo em nós ainda nesses períodos que nós estamos até de costas viradas e com aquele bico, né? E com a carranca para Deus, né? Em primeiro lugar. Mas ele é fiel para fazer aquilo que naquele momento nós não conseguimos fazer. E tem as parceiras de oração que intercedem por você, e nesse contexto todo o Espírito Santo age e daqui a pouco aquela página vira até pela graça do Senhor. É isso mesmo. Até que... Não, é importantíssimo, né, isso que vocês falaram, assim, e como a palavra, né, ela é suficiente nisso, porque essa ajuda, né, mútua, assim, que a gente vai falar um pouquinho depois também, mas ela não é baseada em achismo. Não. Ela não é baseada assim, olha, eu gosto de você, então vai dar tudo certo. Ou simplesmente não vai passar vazio, né? Você fala assim, olha, não liga, vai passar, sabe? Não, sabe, vai passar. Não é um vai passar vazio, porque tem isso, a gente não foge do tempo presente. A gente não se esconde embaixo da cama. Às vezes a gente quer se esconder embaixo da cama. E assim, Deus não nos chamou pra isso. Não. Né? Agora, é fato que em momentos assim, você falou, né, Lê? Às vezes o nosso coração, você usou essa expressão, o nosso coração se endurece, porque na verdade revela que o nosso trato primeiro, a nossa questão primeiro é com Deus. Sim. Então a gente precisa chegar em alguns pontos assim bem cruciais, né? Do tipo, eu olho para a verdade da palavra e a pergunta é: isso é verdade ou é mentira? Eu creio nisso ou não creio nisso? Porque é o que você falou, isso
isso vai nos levar a uma obediência que muitas vezes não está condizendo com o nosso sentimento, com as nossas emoções. Mas é porque eu sei que aquilo é verdade. Sim. Eu ando na verdade. Então, assim, o céu pode estar de bronze. Sim. É aquela pergunta mesmo, né? Como o Jó também falou. Senhor, eu tô aqui em pé, o Senhor vai ficar só olhando pra mim? Sim. O Senhor não vai fazer nada? Parece que Deus está tão distante, está de braços cruzados, olhando para a circunstância, né? Sim. E não tem aquela perspectiva de que o Senhor está agindo, né? O Senhor está agindo. Exato. Né? Isso, porque muitas vezes para nós a ação, principalmente... É a solução. É a solução. E é o fast, né? Porque nós, no tempo presente, principalmente, o esperar, né? Daí eu volto de novo, que eu estava citando aqui, né? A Vanessa, né? Que essa espera na vida cristã, e você fala algo, né, filha, que é o esperar, esperançando, né, o esperar, né, você... esperar ativamente. Ativamente. Né? E é saber também que Deus não está de braços cruzados, né? Ele está agindo. É que o meu coração, ele quer uma ação, muitas vezes, diferente do que é o plano de Deus para mim naquele momento. E eu desconheço, né? Eu desconheço. É o quero versus eu preciso. O que eu preciso. Exatamente. Né? E a gente lembra, né? A gente traz de volta a memória do que foi a queda, porque o nosso coração sempre se inclina para antecipar. A gente sempre quer fazer uma inferência, né? Sim. A gente não lê o texto nem o contexto inteiro, a gente está fazendo uma inferência. Não, é isso. Ou então eu sei que é isso. Ah, se fizer assim. Ou então, por que Deus não age dessa forma? E é nesse fast, no meu tempo. E eu não sei nada, o meu coração é enganoso. Eu não conheço o dia de amanhã. Me colocar no meu lugar. Meu Deus, quem está no controle não sou eu, né? Eu não sou a protagonista. Né? É o Senhor quem tem tudo já determinado para a minha vida. E a minha confiança se volta. Essa questão da fé provada, ela traz ao mesmo tempo que no primeiro momento o coração se endurece e ele não consegue alcançar o que Deus está fazendo, porque isso é nosso, né? Mas ao mesmo tempo essa fé provada me leva mais perto de Deus. Isso. Esse sair do meu centrar, né? Do meu ensimesmar, né? Acho que é isso a palavra. Perdoem-nos se não estiver correto. Não, é ensimesmar mesmo, né? Agora é um trabalhinho isso aí. Então. E o ensimesmar, e quanto mais eu volto para dentro de mim, eu mais me deprimo, eu mais me angustio, eu mais me fecho, eu mais deixo de enxergar quem Deus é na minha vida. Né? Então, o vir para fora nesse aspecto, né, sair para a superfície, né? O ter esse fôlego de fé trazido de volta, ainda que seja aquele fôlego que o pulmão ainda não está conseguindo ter tudo que ele precisa, mas Deus está ali, Ele é poderoso para fazer isso na minha vida. Eu tenho que voltar essa dependência. E como você falou, né, filha, a pessoa que às vezes está nos ouvindo, a circunstância ela está tão sufocante, né? O olhar tão embaçado por essas lágrimas que elas vêm nesse momento, né? São né, inerentes a essas circunstâncias, mas é essa palavra de que é o sair para fora e olhar para Deus, né? Olhar para o autor da nossa vida, para aquele que realmente se doou por nós num propósito muito maior, porque o nosso fim é a glória de Deus, né? E aí a gente sai para fora também para enxergar isso. Então a gente começa a entender um pouco mais do que aquele momento significa. Né? Por mais que a gente não entenda objetivamente o porquê, a gente entende o propósito, que é esse, né? Deus, eu lembro de uma frase do Paul Tripp que é muito importante. Ele diz: Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado com o nosso caráter. E nessa medida, o nosso caráter vai ser formado cada vez mais à semelhança de Jesus, conforme nós vamos nos aprofundando em intimidade com Deus, né? De forma que,
se você está passando por um sofrimento, está nos ouvindo, e nós sabemos disso, muitas vezes podemos esquecer, mas vamos nos lembrar agora, Sim. é que o propósito final, primeiro e final de qualquer sofrimento na vida de um cristão é um chamado de Deus de volta para Ele mesmo. Sim. É nós recebermos mais dele mesmo. É nós corrermos para os braços dele mesmo. É nós voltarmos e sermos renovados. Eu penso assim, muitas vezes nós fazemos algumas orações que a gente não sabe como elas vão ser respondidas. Sim. Então, às vezes eu oro, né? E muitas vezes a gente cita isso sobre Romanos 5, né? Eu peço por paciência, Deus vai me dar tribulação. Sim. Experimentada. Então a gente pede, Senhor, eu quero te conhecer mais. Esse é o desejo do meu coração, o Espírito Santo clamando dentro de mim por isso, né? A vida de Deus clamando por mim, em mim por isso. Como Deus vai responder? Talvez, né? E eu citei também no último episódio, William Cooper fala: por trás de cada providência carrancuda há um sorriso escondido de Deus. Né? De forma que a gente não entende nada, mas a gente experimenta a presença de Deus, uma consciência da presença de Deus, melhor dizendo, muitas vezes como nunca antes. Sim. Já experimentou Sim. isso, amiga? Sim. Sim. Eu citei, né, de nós estarmos dentro dessa comunhão, dentro desse contexto, especialmente contexto de igreja, local, enfim, né? E aí eu fiquei pensando, né? O nosso sentimento precisa correr atrás da palavra. Isso, né? Isso. E não a palavra ficar correndo atrás do nosso sentimento Perfeito. o tempo todo. Perfeito. Porque o nosso sentimento oscila muito. Demais. Um dia eu tô muito triste, um dia eu subo um pouquinho, outro dia eu tô super eufórica. Então oscila demais, né? E no momento do sofrimento, geralmente a gente fica, né, entregue. Então o nosso vai para a igreja sem vontade, vai conversar com uma amiga um assunto difícil, ou com um esposo, ou, né, com um líder, é um assunto difícil, mas vai. E o seu sentimento vem depois e vai sendo ali adequado de acordo com a vontade do Senhor, né? E eu acho que em tudo isso tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, porque o processo às vezes demora mais tempo do que nós gostaríamos, né? Exatamente. E confronta o nosso ídolo do orgulho, do conforto. Exato, do conforto, Como isso é verdade, né? Como isso é verdade. E quanto é verdade também que o corpo de Cristo é rico nisso, né? A gente tem então levantado isso. Eu tenho compartilhado um livro em trechinhos pequenos, todos os dias. Eu faço isso já há algum tempo e eu vou aproveitar para fazer esse parênteses aqui, porque lá no link do meu Instagram tem um link, desculpa falar link 2 vezes, agora eu falei 3, vou falar 4, tem um link que te leva a trechinhos de livros no Telegram. Se você tem Telegram, você pode clicar lá, vai cair dentro de um grupo e lá eu tenho compartilhado um trechinho pequeno de um livro a cada dia, né? Do mesmo livro, por vez, assim, e tem sido agora um livro que se chama As Cicatrizes que Me Moldaram. E em especial o trecho de hoje é dia 14 de setembro de 2023. Eu achei tão interessante o que ela escreveu nesse trecho que eu compartilhei, e a Vanita, né, que é a autora, ela diz assim: Deus sabe o que preciso e escolheu para mim o que não teria escolhido sozinha. Dada a minha perspectiva limitada sobre a vida e a minha propensão para o meu próprio conforto. Mas, se eu tivesse a perspectiva de Deus e soubesse o que Ele sabe, eu, sem dúvidas, escolheria o que Ele me deu. E ela termina dizendo uma frase tão importante. Ela diz: foi tudo necessário. Ai, se a gente conseguisse lembrar dessa verdade enquanto a gente estivesse no olho do furacão, né? De pensar assim,
Deus é fiel, ou seja, o que ele diz é verdade, ele não me abandona, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. É uma verdade da palavra de Deus, do seu caráter. E se a gente conseguir lembrar, se você conseguir lembrar nesse momento que você está, é tudo necessário. Sim. Para quê? Senhor, eu não sei. Eu não enxergo, eu não sei o que o Senhor sabe. Mas eu creio. É tudo necessário. E a Vanita tem uma outra frase que ela diz também que nada do que eu venha sofrer surpreende a Deus. Uau. Né? Só a mim. Só a mim. Porque às vezes a gente está nessa situação imaginando que Deus não está sabendo, né? Que vai surpreendê-lo de alguma forma. Que Deus está distraído. Exatamente. Né? E esse trecho que você compartilhou hoje, meu Deus, né? Como ele traz a luz para nós, né? Essa verdade de que o Senhor, ele é conosco. Não perdeu nem um fio sequer. Nada. Né? Ele é o tempo todo. É bem aquela analogia daquela música que a gente gosta tanto, o Tapeceiro, né, do Estênio Márcios. E que ela foi inspirada no livro de Edith Schaefer, né, Tapeceiro, que é um livro em que ela conta a história do ministério dela com o esposo dela, né, a história da vida deles. E nesse sentido é isso, né, uma história ou uma obra de arte ou um quebra-cabeça. Gosto muito de uma analogia que o pastor Sacha Mendes usa sobre o quebra-cabeça. Ele diz assim, sabe aquela peça do quebra-cabeça que não é definida, é uma peça escura. Você fala, meu Deus, onde está essa peça? Onde que encaixa essa peça? Você não sabe a ponto de você ter que ir montando o quebra-cabeça para ver no final onde é que encaixa. Ela fica ali separada, você fala, onde que encaixa? Então ele fala, essa peça pode ser comparada a um momento de provação, de sofrimento, mas é verdade que sem ela o quadro não seria completo. Sim. As cores claras e escuras, elas têm o seu lugar no tapete, Sim. na obra de arte, naquilo que é a obra final, que a gente não vê, mas Deus já conhece completo. E ele é bom. Sim. Ele não erra, como vocês disseram, né? E esse na hora do tecer desse fio mais obscuro, né, escuro, a gente fala, não tem sentido, né? E se eu pudesse, eu tirava ele dali. Mas quando a obra está completa e você olha, é bonito. A analogia do quebra-cabeça, né? Ele é perfeito. Tem beleza. Tem beleza, né? Então, é tão profundo a gente mergulhar nessas verdades de Deus e entender, porque aí o versículo de Romanos se torna cada vez mais claro, né? Todas as coisas cooperam. Todas. Maravilhoso, maravilhoso. Como dá pra gente se aprofundar nisso, né? Sim. E assim, ter essa esperança, a gente vai partir para essa terceira pergunta, mas a verdade é a seguinte, que ela pode ser hoje dura, mas da perspectiva da eternidade muda tudo. Sim. A verdade é que se um sofrimento durar uma vida toda, e isso pode acontecer. Apocalipse 20 diz, 20 ou 21, posso estar errada, mas vou conferir. Diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor. Sabe? Então, assim, essa vida transitória, curta, que a palavra vai dizer que é como um sopro, é como um orvalho. A gente vê e já passou. Isso, é verdade. Não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Como Paulo diz lá em Coríntios, né? As nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo um peso eterno de glória muito excelente. Então, é verdade que existem lutas, seja no nosso coração, seja no nosso corpo, seja na nossa alma, seja nas circunstâncias em que a gente está inserido. É verdade que é possível que elas não passem nessa terra. Mas há uma promessa que não é aquela ideia de promessa assim, ai, será? Por quê? Porque a promessa se caracteriza fiel por causa de quem prometeu. Sim. E quem prometeu não é homem, é Deus. E se Deus disse,
eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá. É verdade. Então, mesmo de hoje, a gente se questiona, será que vai passar? E de muitas maneiras o Senhor traz alívio, Sim. não é? Sim. De muitas maneiras o Senhor traz consolo, o Senhor traz bálsamo. Sim. Mas mesmo que... Ainda que... Exato. A gente citou também no último episódio, Abacuque 3, né? Ainda que a figueira não floresça, Sim. ainda que não haja fruto na vide, ainda que, enfim, todavia eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu acho que é aquilo que Davi pediu, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51. Né? Então, no momento de dor e né, de circunstâncias tão diferentes ali, né, Davi passando por uma circunstância de distanciamento de Deus, né, se sentindo distante, ele vai pedindo, Senhor, não retire de mim o teu espírito, né? Sim. E aí ele vai no fim, ele diz, no meio ali do salmo, ele fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E nas circunstâncias da vida, a gente, né, as pessoas que nos ouvem do outro lado, né, a nossa história de vida, né, ela traz essa peça do quebra-cabeça, esses fios mais escuros, esses momentos que não são agradáveis ao nosso paladar, né? A gente não quer comer aquilo, é amargo, né? É amargo, né? É bem amargo. Mas experimentando, né? A perda de um filho, a enfermidade de outro filho, né? A dificuldade no casamento, sejam dificuldades de privações, né, financeiras, sejam dificuldades de relacionamentos, em tudo isso, né, o Senhor vai nos moldando, e é esse caráter que você falou, né, nós estamos sendo forjados. E eu me lembro de um exemplo assim tão, né, simples. Você, né, na fase de crescimento, você tinha dor no joelho, né? E é uma coisa que eu sempre trago em memória, porque Deus usa circunstâncias, às vezes, tão naturais para nós, para falar conosco, né? E você tinha dores nos joelhos e aquela coisa, vai no médico, faz exame, vai no outro, e sempre reclamando. E um dia eu chego diante de uma médica, né? Depois até a mãe de uma das meninas que estudou com você, né? Uma pediatra, uma mulher até franzina. Eu levo lá os exames, levo você, né, para passar em consulta com ela, e diante daquilo que eu apresentei, ela falou assim, mas não é nada a não ser além, né, da dor do crescimento. E como o Senhor falou comigo naquele momento, né? Porque crescer diante daquilo que Deus tem para nós dói, né? A gente quer estar nesse lugar de conforto, de que nenhum esforço é preciso, né? Porque eu acho que ali é o lugar ideal para eu estar. Mas eu não conheço, né? Eu não sei o plano perfeito e completo de Deus para mim. Então, nessa dor do crescimento, ao mesmo tempo Deus vai forjando o caráter para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E como que a gente vai, né, se libertando dessa prisão dessa carne que quer nos levar para esse conforto, que quer nos levar para essa negação do sofrimento, que quer nos levar, né, para esse lugar em que nós desejamos estar, porque o nosso coração se inclina para isso, né? É essa luta diária. Mas é esse crescimento necessário. Exato. Né? E são passos na jornada, né? Isso. E cada passo que a gente dá, mais a gente se aproxima, e quanto mais nós somos trabalhadas, né? A gente vai usando aí as analogias da palavra, né? Pelo oleiro, né? O vaso moldado. E às vezes, até o vaso sendo moldado, ele quer né, forjar do seu jeito. E aí é necessário que o oleiro quebre de novo. Exato. Quebrar dói, não dói ler? Dói, né, filha? Mas é necessário para que esse vaso seja feito e moldado conforme o querer do oleiro, né? Exato. E é isso, né? Porque ser mais parecido com Jesus é ter um coração como Jesus expressou andando nessa terra. Um coração submisso ao Pai.
Não é aquele filho que luta contra a vontade do pai, como é a tendência do nosso coração. É um coração que bate no mesmo ritmo que o pai. Então, de certa forma, é o Senhor também nos dizendo, não resista tanto. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu tenho graça, eu tenho misericórdia, eu tenho um futuro. Né? Deus não é cruel. Não. Deus é presente, Deus é conosco. O Evangelho mostra isso, né? Deus não se fez distante, Deus se fez próximo. Jesus é isso, é a resposta de um Deus que de fato ama. E ama agindo, ama vindo, ama entrando na nossa história, no nosso ritmo, no nosso passo. Encontrando nesse momento, né, de dor, de sofrimento. E você sabe disso, mãe? Muito tempo eu fiquei presa numa passagem da Bíblia que eu falava muito para as mulheres lá em Caçapava, e era Maria no sepulcro. A ressurreição e acontece, eu gosto muito da narrativa de Lucas, porque coloca Maria na cena assim, pessoalmente. Sim. E ela tá chorando. E ela tá chorando. E ela tá chorando o quê? Roubaram o meu Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor. E o próprio Jesus aparece. E ela não reconhece, de tanto que ela chora. E ele fala, mulher, por que choras? Sim. E ela ainda fala, por que roubaram? E ele fala, Maria. E quando ele chama pelo nome, ela reconhece, né? Que cena, não? Rabone. Meu Deus, então... É verdade que o choro, né? Tem uma amiga que fala, chora é melhor, chora que lava a alma. É importante, mas... Vai pra fora. Exato, mas é importante também o choro não ter o volume maior do que a voz do Senhor. Muitas vezes Deus está falando assim, eu estou contigo. E a gente está chorando tão alto que a gente não ouve e não reconhece. Porque é justamente isso, a gente está relutando com o que nós achamos que é o melhor. Sim. Ao invés de desistirmos dos nossos próprios caminhos e nos submetermos e nos rendermos a um Deus que é todo sábio, Sim. completamente soberano Amém. e assim, infinitamente bom. Amém. E aí, diante de tudo que a gente conversou, né, que é riquíssimo, eu tô muito feliz com essa nossa conversa. Eu tenho certeza que tá chegando no coração de muitas pessoas, nos ouvidos, assim, da alma mesmo. E esse que é o ponto. Vamos agora sair desse lugar do eu estou sofrendo. Sim. Para ir pro lugar de andar do lado de quem está sofrendo. Então vamos sair de um papel e entrar no outro, né? Como é que nós podemos ser boas ajudadoras, conselheiras para aqueles que sofrem? Como, Lê? A gente tem que pedir para o Senhor, assim, essa empatia, essa disposição, porque hoje aqui nós estamos falando sobre sofrimento, eu creio que num dia bom, numa fase, numa estação boa. A gente até falou, né? Porque se tivesse a gente falou, nós duas estávamos no café, se tivesse alguma coisa extraordinária acontecendo, uma das duas saberia sobre a outra, né? Então, assim, quando nós não estamos vivendo aquela situação difícil, como você narrou, como nós também já passamos, fora da situação, é diferente, Sim, né? com certeza. Então, para quem está dentro da situação como nós um dia já estivemos, precisa ter paciência com o processo do outro, com o tempo do Senhor, com o processo que o Senhor está realizando no outro. Assim como o nosso processo não foi, né, nós não nos submetemos de imediato à palavra do Senhor em obediência, por também vontade do Senhor em querer que a gente experimente esse processo, às vezes por um período mais longo
ou num período mais curto. Então também, a gente tem que ter paciência com o nosso processo, sim, mas ter paciência e essa empatia com o processo do outro. Sim, sem dúvida. Não deixar ele totalmente mergulhado, ajudar, né, dar doses homeopáticas, né, para tentar lembrar essa pessoa, mas também ter paciência e no processo que ela também está passando, né? Exato. E testemunhar. Sim. Testemunhar com o que a gente já viveu, com o que a gente lembra, né? Eu acho que isso vai ajudando a pessoa a lembrar, né? Então, eu acho que... vai por aí, né? Muito bom, muito bom. Essa empatia é importantíssima, né? Sim. Você entender... compaixão, né? Porque às vezes você olha e a dor do outro, ela parece muitas vezes pequena para você, né? Isso. Você não está na circunstância, né? Quem dosa? Quem dosa sofrimento? Quem dosa, né? A gente não dosa sofrimento. Então é essa empatia, esse auxílio, essa ajuda, assim como o Espírito Santo é o nosso auxiliador, né? Está tão próximo, está em nós, né? Nesses momentos, nos deixar ser usadas, né, por Ele, com essa empatia, com esse chorar junto, com esse orar junto, com esse trazer em memória, né, essa palavra que ela traz essa cura, mas também não determinar esse tempo como se fosse algo de uma receita igual para todo mundo. Né? Sim, importantíssimo. Não é? Porque entender a dor do outro é às vezes até diferente de conhecer. Mas o entender é esse estender da mão, né, para estar junto. Acho que estar próximo, né? E o Senhor permite o nosso sofrimento vir a nós para depois nós também que nós experimentamos, né? Braço você experimentar é diferente, né, Lê? Exato. O fato de você ter experimentado, né, te traz inclusive essa sensibilidade, porque passar por circunstâncias difíceis trazem essa sensibilidade, essa empatia e esse se doar naquele momento não com questionamentos, né? Não com determinações, né? Você tem que ser assim, você tem que reagir tipo assim. Tipo os amigos de Jó. Exatamente. Bem lembrado, filha. Tipo os amigos de Jó, né? Como aquelas acusações como se aquelas acusações fosse algo que levantaria Jó, se lembraria, traria em memória de Jó tudo aquilo que ele fez para ele estar naquele momento. Então você trazer você ter esse coração, né, desse livro que diz, né, manso e humilde, não é, do nosso Senhor. Isso. Né? Que ele teve e tem empatia por nós. Ele conhece a nossa dor porque ele passou pelas dores, né, enquanto 100% homem, mas ainda que olhando, né, para o nosso sofrimento, ele tem essa empatia de dizer, né, que esse coração de Cristo, né, que olha para esse sofrimento, que se compadece desse sofrimento, que está junto nesse sofrimento. Então acho que quando a gente fala de ser forjado, ser a semelhança de Cristo, esse sentimento, o mesmo sentimento, tanto da obediência quanto para o Pai, né, que nós devemos ter o tempo todo e buscar ter, né, mas também esse coração manso e humilde, né, que se volta nessa humildade de olhar e falar assim, o outro está sofrendo e eu vou participar desse momento dessa forma, estendendo a mão, né? Muitas vezes enxugando a lágrima, chorando junto e trazendo essas doses, ainda que homeopáticas, né? Dessa verdade da palavra que vai gerando essa cura, que vai gerando essa volta dessa esperança. Né? Isso é
muito verdade, né? Eu vejo assim que nós já citamos isso nesse episódio, quanto às vezes a gente tem dificuldade com o sofrimento, assim, também do outro, né? A gente fica pensando assim, mas o que eu vou falar? Há situações que você não sabe. Eu já vivi situações assim, que eu falo assim, meu Deus, eu não sei o que falar. E que você não vai falar nada. Exato. Quantas vezes em experiências, por exemplo, de luto, você não ouve das pessoas que fez muito mais diferença um abraço e alguém que ficou sentado do seu lado, ao invés de 1000 palavras. E eu tenho essa oportunidade, né, de acompanhar mulheres nesses momentos, né? E às vezes é isso. Tem mulheres que estar junto ali nesse abraço, né, no segurar da mão, né, naquela coisa bem junto, é o que traz o alento nessa hora. E que você diz assim, eu não sei o que eu vou falar. E às vezes você não precisa falar, você precisa estar junto ali. É o que basta. E aí, nesse sentido, também entender, né, que a gente tem essa ânsia por solucionar as coisas, por consertar as pessoas. E essa solução. Então a gente pode falar de diversas situações, né? Às vezes de vales escuros da alma, de períodos difíceis dos outros, e a gente fica com essa... Não, mas precisa consertar. Você falou isso. Então, é interessante, né? Porque Tiago vai dizer nesse contexto da provação, que ele vai falar, né, meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ele cita ali porque isso gera perseverança e tal. No último versículo, no 6, ele fala, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Então, quantas vezes a gente precisa disso? E eu tenho falado muito isso, às vezes parece pouco, não é? Sim. Você falar, Senhor, me dê sabedoria nessa situação. É pra eu falar ou não é pra eu falar? É esse discernimento. Sem ser pronto pra ouvir, tardio pra falar. Ao mesmo tempo que esse discernimento de perceber que muitas vezes é uma estação, há um momento de falar. Eu sempre cito aqui, nunca falei o nome, eu vou falar hoje. Porque ela ouve esse podcast, ela vai ouvir, vou ver se até mando o episódio antes pra ela. No ano passado, que ela vai falar nesse episódio, ela só não tá podendo agora. Só não tá podendo agora, mas vou falar nesse podcast, vai chegar. Mas no ano passado eu vivi um período assim muito... O ano passado, esse ano, assim, mas um período muito importante pra mim, pra eu aprender nesse papel, que foi com a Rafa. Um beijo, Rafa. Ela ouve todos os episódios, que a Rafa está lá esperando Ana, quietinha. E eu sempre citei isso, que foi um aprendizado que eu tive recentemente, assim, de acompanhar a Rafa num momento muito doloroso, de luto. E lembro de ter essa direção de Deus. Sim. De sentar e ouvir. E ouvir o lamento. Sim. Entender que há momento para todas as coisas, há momento para ouvir. E haverá um momento de lembrar. E haverá um momento de corrigir, se necessário. Mas para isso é necessário disposição para permanecer até que esses momentos venham também. Sim. Então eu queria te agradecer, Rafa, aqui publicamente nesse podcast. Você sabe disso, eu te falei isso muitas vezes, mas por esse aprendizado tão profundo na minha vida, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar. Palavras não me faltam. Eu gosto de silêncio também. Sim. Minha mãe sabe, eu fui muito quieta. Acho que é por isso, mãe. Que depois acho que você eu fui começou quieta a falar, demais. Eu comecei a falar, não parei mais. Mas assim, que experiência de ver, em você ouvir, você ver, assistir como espectadora Deus fazendo uma obra da graça e brilhando no coração, como foi na vida da Rafa. É um privilégio. Muito grande. Então, e eu aprendi tanto com isso, porque às vezes a gente tem pressa. Ao mesmo tempo que é verdade que quando você percebe uma oportunidade de lembrar do Evangelho, e aí aqui é o meu ponto. Às vezes a gente acha que precisa usar termos ou, sei lá, máximas muito difíceis e complexas. Sim. O que nós precisamos é ter bem claro o Evangelho. Sim. Quantas vezes eu sou ajudada? Ontem uma amiga me mandou um áudio, ela falou assim, tudo que eu falei você já sabe.
eu vou favoritar esse áudio, e aí toda vez que acontecer isso, de cair algum engano no seu coração, eu vou mandar o mesmo áudio. E eu falei, faça isso, não precisa falar de novo. Por quê? Porque não é mais algo novo, é mais do mesmo. É lembrar quem Jesus é lembrar o que ele fez por nós, é lembrar o que a fé, onde a fé nos coloca, então, quem nós somos, e a esperança que nós temos. Então, não é pouco ouvir, não é pouco orar com alguém, não é pouco lembrar do mesmo. Não. Né? Isso faz toda a diferença. E se precisamos de sabedoria para sermos boas ajudadoras, a promessa é essa, pede. Sim. E Deus dá. Quantas vezes em aconselhamento você fala, não sei o que eu vou falar. Exatamente. Senhor, aí você vai, você pega e fala assim, não, eu vou lembrar da palavra, porque não tem. Faça o simples e o básico, e o restante é o Senhor que faz, né? Exatamente. Não somos nós, né? E é tendo esse ouvido voltado também, né? No sentido, ouvido quando a gente fala, né? A gente está falando do nosso coração também, né? Nessa sensibilidade de saber ouvir o Senhor, né? Nesse acompanhamento, nesse estar junto, de saber esses momentos, né? Agora é hora de calar, só fica junto. Agora você pode falar. Nesse momento você pode trazer o que está no coração, né? Porque está sendo revelado. Então, são momentos em que a gente vai aprendendo com o Senhor, e é sempre assim, porque a gente sempre vai dizer, não sei o que falar, não sei como agir. E aí a gente volta também, né, em nosso coração para essa dependência. Porque não somos nós. Você já falou, nós não temos a solução. Não temos. E nós não temos que também ficar naquela ânsia da obrigatoriedade de que eu tenho que ir com uma coisa pronta para solucionar. Porque às vezes, usando da minha intenção de querer ajudar, eu atrapalho a obra de Deus naquela vida. Porque eu falo daquilo que não é para falar. Sim. Eu falo, porque a gente não tem a solução, mas a gente aponta somente, né? É lá. E a gente vai caminhar juntas. Exatamente. Né? É tomar pela mão e seguir juntos. Isso. Como faz diferença? Vocês já tiveram pessoas assim na vida de vocês? Vocês já tiveram? Eu citei a última agora, você, filha. E que graça, né? Que graça de Deus sobre a minha vida. Também, né, mãe? Você foi isso pra mim. Ainda, né, mãe? Ainda tem muita caminhada, então você se prepara. Mas você é grata, amiga, pelas pessoas que foram isso na sua vida? Que lançaram luz em dias escuros, que trouxeram esperança nos dias mais confusos, que oraram por mim quando eu não conseguia orar, que me encorajaram, né? Enviam mensaginhas, enviam podcast, lembrei de você, uma música, às vezes, num dia mais difícil, que você tá com a concentração baixa, não tá com tanta disciplina para sentar, e enfim, a confusão tá grande, e a pessoa te pega pela mão, né? E faz assim, o simples, o básico, e te ajuda, não. Paciência, vamos um passinho de cada vez, e lembrando, regando o coração naquele deserto, naquele tempo que o seu coração tá árido, e a pessoa fica, né, colocando um pouquinho de umidade ali para a semente que tá lá no nosso coração, daqui a pouquinho ela começa a germinar, né, pela obra do Espírito Santo. E pela ação do... E como é importante, né, lançar essa luz da palavra, porque eu me lembrava agora do quanto o nosso coração, às vezes, nesse momento, e o coração daquela que a gente, né, se dispõe a estender a mão, né, pela graça, às vezes está um caos, né? Então, essa luz, assim como foi na criação, ela vai trazendo ordem ao caos, né? É a própria presença de Deus. É essa presença que traz ordem ao caos. Isso. Porque nesses momentos, até para você sozinha colocar algo em ordem, é difícil.
né? Com certeza. Ordenar pensamentos, ordenar emoções, ordenar... É tudo muito confuso. Então, essa luz, né, sendo trazida sobre esse caos, né? Acho que é uma desse lançar, né, de estender a mão, é algo que a gente pode fazer, né? Vai estar junto e ajudar nesse momento. Maravilhoso, maravilhoso. Essa conversa poderia não ter fim, mas ela precisa ter. Graças a Deus, né? Graças a Deus, assim, que a gente jorra, né? Sim. Dessa verdade, assim, porque o evangelho é inesgotável, é uma fonte inesgotável. Eu sabia que ia ser uma conversa muito abençoadora. E foi. Vocês têm alguma indicação, alguma citação que vocês queriam deixar para quem está nos ouvindo? Quer começar a ler? Minha mãe trouxe Então, trouxe 300 livros aqui. O que acontece? Você viu ler? Eu sou sua mãe, mas não tenho tanto... Não, você tá lendo mais que eu, esse tanto de leitura não aqui. Não é tanto de leitura, isso aqui tudo que você já leu também. Mas eu gostaria, né? Eu acho tão propício uma citação, né, da Susannah Spurgeon no momento de dificuldade, quando ela começa a olhar, né, no momento difícil que ela estava passando, para a grandeza de Deus, para a onipotência de Deus, ela começa a trazer isso em memória, e aí ela fala pro coração dela, né, para esse coração que às vezes está nesse engano mesmo, Sim. de se voltar, né, somente para aquele momento difícil. Ela diz assim: ah, soberano Senhor, nada é difícil demais para ti. Meus pequenos problemas e angústias, como são pequenos demais para ti. Mesmo assim, com uma terna compaixão, o Senhor se inclina para conduzir os mundos, para ajudar e consolar os corações dos que o temem. Nunca nos permita ceder ao desespero, enquanto temos o Deus Todo-Poderoso para confiar. Aleluia. Então, que a gente, né, tenha essa verdade no nosso coração. Sim. Né, que a gente se lembre de quem Deus é. Esse livro, qual que é? Palavras de Consolo para o Coração, de Susannah Spurgeon. E esse livro também tem umas verdades, né, que trabalham o nosso coração. Vencendo Medos e Ansiedades, da Elise Fitzpatrick, né? Perfeito. Que também trabalha no nosso coração, porque nesse momento de sofrimento, de dor, a ansiedade vem, o medo vem, né? Então é um livro que eu acho muito maravilhoso, bom. Maravilhoso. O Manso e Humilde você tá lendo também? O Manso e Humilde eu li, tô relendo. Já leu? Já terminou? Já li, a gente fez um grupo, né, de livro. Fizeram um grupo de livro. Fizemos um grupo do livro. A gente vai ter, a próxima temporada, a gente vai ter. Meu Deus, sobre com esse livro. Conhecimento, né, que a gente traz de volta o coração, né, do Senhor. É o que a gente já sabe, mas aprofunda de uma Meu forma. Deus, esse autor leva a gente para um conhecimento, para uma profundidade, né, de se lembrar de quem ele é. Muda tudo. Muda. Abre a visão, tudo, né? Abre o entendimento. Jesus é maravilhoso. E você, amiga? É livro de cabeceira. Olha, posso dizer aqui que é verdade. Letícia anda com esse livro desde sempre. Desde que eu conheço ela. Eu retomo Deuses Falsos do Tim Keller a todo momento, porque as idolatrias, elas são tentações, né? E o sofrimento, assim, muitas vezes eu questionei o Senhor diante de algum sofrimento, porque existe sim o ídolo do conforto, de querer estar sempre em momentos confortáveis, né? E isso não gera maturidade, né? Então é um livro sim que eu sempre recorro, e para que o Senhor recalibre sempre o coração, para que eu não transforme coisas boas que sim o Senhor traz pra gente. A vida cristã
e nem a vida do não crente, porque o Senhor tem graça comum, não é só sobre o sofrimento. Nós temos também alegrias, momentos sim, confortáveis, gostosos, e a gente tem a tendência em transformar as coisas boas que o Senhor nos dá em ídolos, né? E aí quando chega o sofrimento, você quer se agarrar só as coisas boas, não sustenta, né? e não somos sustentados nisso. Então, sem o Senhor, eu terminaria com a citação, nós citamos João 15:5, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, nós estragamos as nossas alegrias, e sem o Senhor, nós perdemos as oportunidades de crescimento nos nossos desafios. Então, no sofrimento ou na alegria, nós precisamos do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Muito boas indicações. Eu já fiz a indicação no meio do episódio, eu repito aqui, As Cicatrizes que Me Moldaram, de Vanetta Risner. Eu nunca sei se é assim que fala o nome dela, não importa, eu vou colocar lá na descrição. Muito obrigada pela participação de vocês. Estou muito feliz. Obrigada, Val. Foi maravilhoso. Confesso que eu estava um pouco temerosa de mas como você viu seria, como mas a condução foi uma bênção. É isso né? aí, Ter a Letícia companheira. junto aqui, companheira, uma Muito alegria. bom, Muito bom mesmo. E obrigada a você que nos ouviu até aqui. Que esse episódio em especial encontre o seu coração, a sua mente. Que você encontre mesmo resposta, consolo, abrigo, refúgio, tanto em Jesus, que de fato é tudo que nós precisamos, independente, ou melhor, sempre digo, nas circunstâncias em que estamos vivendo. Deus te abençoe. Até a próxima. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.